E aí o nosso convidado especial está aqui, né? Padre José Carlos de Melo, Padre Carlinhos, da paróquia Santo Afonso, aqui da Arquidiocese de Aparecida. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado, bom dia, povo de Deus. E mais uma vez estamos tendo a oportunidade de viver esse tempo que eu acho bastante produtivo e frutuoso, que é o tempo da Quaresma, né? Nossa, Padre, ainda mais, né, que é um período de penitência, é um período de recolhimento, né? Aquele que a gente vai tratar e lidar mais com a nossa parte espiritual. Nesse período a gente realiza, né, algumas renúncias, determinados alimentos, hábitos, alguns costumes e também, né, gente, algumas práticas a fim da gente demonstrar nossa vontade de viver intensamente a nossa reconciliação com Deus, mas sobretudo sobre as nossas mudanças pessoais, né, Padre? Exato. Ô, Padre, como que funciona, né? A gente inicia a Quaresma hoje e vai até domingo de Ramos, aí a gente tem 40 dias, certo? Qual o significado e por que 40 dias? Muito bem, como o padre já iniciou o programa hoje falando, esse 40 dias evoca os 40 anos da caminhada do povo de Israel até chegar na Terra Prometida. Lembrando que na Bíblia, deserto tanto é lugar de encontro com Deus, como também significa lugar de tentação. Vamos dar um exemplo para esse deserto. É quando a gente está com aquele problema na cabeça, a gente não dorme, passa uma noite inteira sem dormir, com problema na cabeça. É um momento de deserto. Mas também é um momento de graça, porque daí a gente se apega mais a Deus. A gente começa a exercer o nosso lado espiritual com mais afinco. E também lembrando os 40 dias e 40 noites que Jesus passou, né, lá no deserto também, para poder se preparar para a sua missão. Ele, 40 dias, 40 noites, passou no deserto, rezando, jejuando, sofreu a tentação e depois ele desce para o batismo e começa a sua missão. Para nós, essa quaresma, eu costumo dizer que tudo na vida precisa de manutenção. Se a gente só vai usando o material, ele se desgasta. Para nós, a Quaresma não é um tempo de tristeza, mas é um tempo da gente também fazer a nossa manutenção espiritual. É um momento que a gente deve parar um pouquinho, um momento da gente se escutar mais e perceber o quanto às vezes está destoando da vontade de Deus na nossa vida. Então é um tempo mais de silêncio, de ouvir mais interiormente, de ouvir mais a Deus, né? Para a gente olhar o que é preciso fazer esse reparo na nossa caminhada de fé. Para que isso? Primeiro, para a gente se preparar para a grande festa da Páscoa, né? Até chegar o dia da nossa Páscoa definitivo, que é a nossa morte e ressurreição também. Padre, o senhor falou tão importante isso também, né? E assim, é claro que esse retiro, como a gente falou aqui nos 5 Minutos com Deus, que a gente começa esse retiro espiritual, a gente se retirar, até mesmo de nós mesmos, né? De uma maneira assim, mais meditativa, contemplativa, para a gente poder observar os nossos hábitos, e o que a gente precisa mudar. Padre, quais são as práticas que a gente pode adotar, então, para viver melhor esse período? O próprio Evangelho de hoje já vai mostrar para nós 3 práticas que devemos viver com mais intensidade. O primeiro é a oração. Oração a gente entende como dialogar, mas também aprender a escutar a Deus, né? Então, viver uma vidinha mais intensa de oração, que pode ser meditação da Palavra de Deus, pode ser através do Santo Terço, pode ser através da Via Sacra, algumas atitudes aí quaresmais. Segunda atitude que hoje o Evangelho nos pede é também o jejum. Mas o que a gente entende como jejum? É a gente se abster de alguma coisa que a gente pensa assim, nossa, eu não vivo sem. Eu morro se eu ficar sem isso. Então é nisso que você vai procurar fazer o jejum. E no final a gente acaba descobrindo que aquilo não é tão necessário para a nossa vida. Que existem coisas essenciais na nossa vida que a gente não está dando muita atenção, né? Então, e depois, terceiro ponto que o Evangelho de hoje nos pede para a gente viver com mais intensidade é a caridade, a solidariedade. E aí a gente pode viver de várias formas. Aliás, quero aproveitar a audiência nossa aqui na nossa arquidiocese, pedir para o povo aqui da nossa arquidiocese, quem for na missa nessa noite, todas as nossas paróquias aqui que a arquidiocese está fazendo a arrecadação de material de limpeza e também de produto de higiene pessoal para a gente também ajudar um pouquinho o povo lá do nosso litoral norte que está sendo massacrado. Então, fica esse convite, esse pedido para vocês aqui, povo da arquidiocese. Quando for na missa hoje, até o domingo, levar um produto de limpeza ou também um material de higiene pessoal para a gente também poder dar nossa colaboração. Já estamos começando bem o tempo da Quaresma. Eu perguntava agora para o senhor. Motivos tem de sobra para a gente poder exercer a nossa caridade, né? A gente também pode fazer uma boa visita para uma casa de repouso, para uma casa de acolhida de criança.
Um bom momento para você visitar um doente que você está enrolando e não visita. São atitudes de caridade. Então, jejum, a oração e a caridade são os três aí atitudes para a gente viver de um modo mais intenso nesse tempo quaresmal. O padre, e aí também tem a penitência que muitas vezes... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque às vezes as pessoas, elas fantasiam demais a penitência, algo que tem que ser sofrido, né? Algo que precisa ser aquela coisa que a pessoa, não, mas eu preciso ver o sangue saindo, eu preciso me ver machucada para fazer efeito. Não. Padre, a penitência alimentar, como o senhor já falou, a corporal e a moral. Existem muitos tipos, né? Vamos pegar aqui o tempo do jejum, a questão do jejum. Como eu disse, o jejum é você se abster de algo que você acha que você não vai viver sem aquilo. Certo. Não necessariamente tem que ser só de carne ou só de um alimento. Vamos supor que eu adoro uma telinha de celular e fico mais de 2, 3 horas na frente de uma telinha de celular. Então eu vou me abster dessas 3 horinhas e vou começar a conversar mais com meu filho, conversar mais com a minha esposa, conversar mais com a minha família. O jejum, fazer por fazer, não faz efeito nenhum na nossa vida. Você fazer porque é uma norma, é igual aquela pessoa que fica 40 dias sem tomar álcool. Aí chega no sábado da vigília pascal, bebe 10 litros. Aí já mas não adiantou. Funcionou. Você cumpriu um preceito para você ficar com o coração tranquilo, mas não fez efeito na sua vida. Então o jejum ele tem que fazer um efeito na nossa vida. Eu vou fazer o jejum porque eu quero rezar pela melhora de alguém, ou pelo crescimento de alguém, ou pelo meu crescimento. E aí eu vou fazer essa questão do jejum. Outro ponto importante do jejum, ele me ajuda também a tomar cuidado com meus impulsos. Todos nós temos impulsos aí. Muitos impulsos. Né? E o jejum nos ajuda a gente a segurar esses impulsos, transformar esse impulso aí em sabedoria. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Como funciona o jejum dentro da nossa cabeça, né? Com esses impulsos. Quando eu me proponho ao jejum, e aí a ideia de controlar o impulso, isso espiritualmente, como funciona isso em mim? Ele vai modificando o nosso modo de ser, aumentando as nossas virtudes. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito impulsiva com certa pessoa. Então eu vou me relacionar com aquela pessoa, que eu sei que ela já vai me provocar alguma coisa, mas aí eu vou começar a trabalhar o meu impulso. Ter mais paciência, mais cordialidade, saber escutar mais. Todos nós sabemos, minha gente, o pezinho de barro que a gente tem, o telhadinho de vidro que a gente tem, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Então é através disso, através do jejum, que eu vou procurar trabalhar. Então não necessariamente tem que ser de carne ou tenha que ser de alimento, né? Hoje sim, a igreja pede para nós o preceito que a gente se abstenha de carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Por causa de quê? Porque evoca a questão do sofrimento de Cristo, né? Por isso que a gente se abstém da carne. Mas ao longo da quaresma, muitas pessoas fazem na quarta e na sexta, outras fazem só na sexta, outros fazem só na quarta. Então procure ver você na sua caminhada, o que você está precisando melhorar aí na sua vida. Seja afetiva, seja psicológica, seja espiritual. Então é ali que você vai trabalhar o seu jejum. Se eu sou muito tempestivo, eu vou trabalhar meu jejum ali, dando mais atenção para aquela pessoa que eu tenho dificuldade. É verdade. E também, né, padre, não é para fazer estoque na geladeira, né? Não comi quarta nem sexta, eu vou fazendo estoque. A ideia é você também colaborar com outras famílias que passam fome. Exato. Muitas vezes eu gosto de uma cervejinha na quarta e na sexta. Eu vou me abster. O dinheiro daquela cervejinha que eu não vou comprar, eu vou fazer uma boa cesta básica e levar para alguém necessitado. Enfim, são coisas que nos tocam e mexe para a gente mudar. Para a gente se movimentar. Exatamente, lado, né? exatamente. Essa aí é a verdadeira conversão de caminho. Padre Carlinhos, muito obrigada. Volta mais para a gente conversar mais sobre esse momento, tá bom? Valeu, uma boa caminhada quaresmal para todos. Obrigada para o senhor e para sua comunidade também. Valeu. Olha, gente, Padre Carlinhos...